Olá, sejam bem-vindos todos mais uma vez no nosso canal Ricardo Assunção Despertar. Estamos hoje com o tema fé, onde nós vamos abordar alguns aspectos que certamente quem está conectado conosco vai sintonizar com grandes novidades ou assuntos já comuns, porém com aspectos sobre um viés mais novo, diferenciado, mais descoberto. A fé é um instrumento que antecipa ao Cristo. Vemos lá em Moisés, vemos todo o influxo da fé durante todo o processo que a Bíblia nos relata. E ela nasce de uma forma muito interior. É um processo intrínseco, um processo individualizado e que tem uma relação direta com a criatura e o Criador. No caso do Cristo, na chegada do Cristo, a fé ela se materializa. O que Cristo faz em relação a esse aspecto é materializar a fé. Através de quê? Através dos recursos que nós conhecemos como milagres. A partir de então, nós vemos o influxo da fé materializado, visto ali a transformação da dificuldade, da dor em alegria, transferindo, transconsubstanciando, modificando todo o processo de vida daquela pessoa. A fé, no conceito sagrado, é a certeza das coisas que não se veem, prova das coisas que se veem. Ou seja, aquilo que nós não temos materializado, mas em nosso coração visualizamos, tornamos através da fé verdade, materialização. Esse é um processo que necessita muito da sinceridade, do arcabouço da verdade, do ser. Porque é você e o Criador. Você não tem condições no processo de fé de ser hipócrita, de enganar, de enrolar, nada disso. Porque o que o Criador quer saber é como vai o teu interior. De que forma você utiliza esse instrumento sagrado, essa fé, essa palavra que na concepção sagrada é força espiritual. Ela, conforme eu disse, é individual e única. E nós não temos condições de qualificar, de criticar ou de fazer qualquer tipo de influxo em relação à fé de A e de B. Porque é uma coisa muito íntima. A fé ela é levada aos altiplanos da espiritualidade. E a transformação da fé pode ser aquilo que se pede ou pode não ser. Que também é uma resposta. Conforme a gente já evoluiu e já passou a entender, a resposta negativa àquilo que você pede ao Criador, muitas vezes é aquilo que você precisa. Por quê? Porque o Criador sabe mais de nós do que nós mesmos. Muitas vezes você solicita algo que para o teu aperfeiçoamento espiritual não será interessante. Você está num caminho até de crescimento e pede algo que para você vai ser facilitação, mas que para a sua vida física e espiritual vai ser aberração. Vai ser triste, não será bom. E o Criador que nos conhece muito mais do que a nós mesmos, oferece algo melhor, que talvez para a gente não seja aquilo que a gente quer, mas que para o nosso aperfeiçoamento sim. Quantas mudanças de roteiros nós temos em nossas vidas e nós imaginávamos, não era isso que eu pedi, não foi isso que eu queria, mas olhe como aquilo que me chegou me fez crescer. Melhorou a minha conexão, melhorou a minha vida. E são acontecimentos infortunosos aos nossos olhos. É uma perda de um emprego, é uma perda de um bem que nós não imaginávamos. É a chegada de um filho inesperado, é o fim do mundo. Eu não esperava esse filho aqui. Como essa mulher engravida? São situações que nós não imaginávamos que era o fim nas nossas concepções limitadas. Mas que Deus coloca, é daí que começa. É daí que você se refaz. É daí que você se fortalece. É daí que a tua vida vai. Quantos de nós percebemos que nossa vida está um atraso, uma lamúria, um problema sério, e parece que Deus não ouve a minha prece, parece que a minha fé não chega aos altiplanos. Mas em verdade,
tem um outro influxo que nós precisamos entender. E que tanto falamos, mas que na verdade a nossa ansiedade não consegue interpretar da forma correta. É o que chamamos ontem, não falamos com muita ênfase, do tempo de Deus. A fé, ela trabalha com o tempo de Deus. A fé, ela movimenta esse processo. Porque entre o teu pedir, entre a chegada aos altiplanos espirituais, existe o tempo de Deus, que estabelece a maturação dos momentos espirituais para você saber manietar os bens que chegam, os bens divinos que chegam à sua vida. O que seria do homem se ele recebe antes do prazo aquilo que ele não sabe movimentar? Pensemos com maturidade. O que seria do homem se ele recebesse algo há 10, 15 anos atrás, quando a maturidade espiritual dele não saberia utilizar bem aquilo que ele pediu? E Deus, no tempo certo, faz o homem se maturar com as dificuldades, e a partir de então, a chegada daquilo que é bom para o seu aperfeiçoamento, o faz desenvolver de forma sábia, o faz florescer aquele bem entre muitos, o faz saber manietar de forma elegante, de forma evoluída, aquele bem espiritual que chega à sua vida. Portanto, fé é um instrumento também que lida com o aspecto de tempo de Deus. A fé em sua casa, ela oxigena de uma forma maravilhosa as propostas espirituais de paz, de equilíbrio. Ela mantém um elemento de convívio social entre os viventes da casa de uma forma harmônica. A fé, ela oxigena até mesmo os animais, os pets que vocês têm. Eles sentem pela animosidade ou pela reação de sentimentos de amor o influxo desse processo dentro da casa. A fé de que tudo vai bem. A fé de que as dificuldades, essa é a parte principal. Porque nós temos tratado desse assunto de uma forma muito inteligente e de uma forma muito responsável. Não é que não acreditamos nessa vida maravilhosa, nessa prosperidade, nesses aspectos elementares para o crescimento espiritual do homem enquanto ele estiver na carne. Mas nós precisamos dissecar de forma sábia que você precisa saber lidar com as dificuldades, saber lidar com as provas difíceis, que ela é o instrumento que vai lhe fazer alcançar as benéficos que nós queremos, a prosperidade, o bom convívio, a boa relação, todos os aspectos de convívio social, de civilização, elas passam por esse processo. Pelo processo de saber manietar as dificuldades que diariamente lhe convida ao crescimento. É um erro num pagamento, é uma dificuldade de saúde, é a falta de dinheiro, é a falta de emprego, são os elementos mais comuns da vida física, do convívio social, da vida familiar. Isso faz parte da nossa vida em comum. O convívio, a inter-relação entre pais, filhos, todas as dificuldades que norteiam a nossa vida são elementos, são pórticos que vão nos levar ao crescimento espiritual. Aquilo que eu falei ontem, ao amadurecimento espiritual. Então você saber lidar com esses aspectos é uma necessidade muito grande. Tem um aspecto importante e é o pulo do gato em relação a esse tema. A fé, ela necessita exclusivamente de você. Se um Criador chegar à sua frente e disser: sei o que precisas, mas não tenho como te curar, você entenderia qual seria essa resposta, essa colocação dele? Talvez você ficasse triste, talvez você não entendesse, né? Mas isso diz tudo sobre a fé. Eu convido a você a lembrar-se das passagens do Cristo. Quando todos os influxos de cura que Cristo realizou, o Evangelho mostra que ele fazia a seguinte pergunta. Como ao cego que chega a ele pergunta: o que tu queres? Como é que ele pergunta isso se ele está vendo que o cego está cego? Mas o que ele queria movimentar, o que ele queria experienciar para a gente, é de que existia dois processos importantes nessa pergunta. O primeiro deles, que você precisa participar do processo. Você é exponencialmente importante no processo. Você não tem como viver essa experiência na carne
sem se eximindo, sem participar do processo. Essa é a parte mais importante quando Cristo perguntava, ele dizia em outras palavras. E a segunda é a movimentação da fé. Existe um momento onde o Cristo não interpela a pessoa que o procura para a cura, que é o momento da mulher que está sangrando, tá lembrados? Quando ele está naquela balbúrdia, naquela agonia, ele diz, saiu de mim uma virtude. Quem me tocou? E os apóstolos, Cristo, dando até risada, todos estão te tocando. Não. Teve alguém diferenciada que me tocou. Aquela mulher que estava com aquele sangramento há anos, e pelo processo da fé, ela sabia, ela quando foi à busca do Cristo, ela sabia a dificuldade que estava entre ela e o Cristo, porque tinha muita gente em volta dele. Mas no processo de fé inabalável, ela toca no Cristo e ela sabia que simples tocar na orla a curaria. E foi isso que aconteceu. Nem precisou que o Cristo a olhasse, a perguntasse. A fé que ela tinha era tão robusta que fez com que aquilo que ela desejasse alcançasse. Então nós precisamos entender que esse processo já está sendo estudado pela ciência atual. Ela, que inicialmente foi dita como fé inabalável ou fé raciocinada. Hoje podemos dizer que a ciência em várias instâncias já estuda a fé. E já diz claramente por estudos, por pesquisa, por exames, que a fé modifica completamente a sua paragem física, o seu estado emocional, a sua saúde, os acontecimentos da sua vida. Mas é preciso realmente, eu não gosto desse termo, mas é preciso que você faça prova dessa fé, que você a encontre dentro de ti. E mais do que qualquer coisa, que ela se amplie a cada dia. Porque quando você a encontra, ela não fica do mesmo jeito. Na medida que você, pelo influxo da oração, que a gente já estudou aqui, do livro edificante, da boa conversa, dos momentos associados com aqueles que acreditam também afins, ela amplia-se, ela potencializa-se. Isso é importante que se diga. E é pela fé que conseguimos tudo. A matéria é importante para o crescimento do homem, mas já ficou claro que a matéria é animada pelo espírito. Significa dizer que um homem preparado com os influxos espirituais, ele consegue condicionar bem aquilo que foi dado, emprestado a ele, para o teu crescimento espiritual, que é a matéria. Então eu digo a você aqui, que neste dia de hoje, o nosso término do vídeo, convida a todos a colocar aquele teu filho, aquele teu neto, aquele teu familiar, aquele teu vizinho, que está em dificuldade, qualquer que seja ele. Neste momento, nós convidamos a visualização através do processo da fé, nessa oração que faremos, para motivar os processos espirituais de cura, de melhoria, de transconsubstanciamento, de fortalecimento, aquele que amamos. Especialmente hoje, uma seguidora nossa, Kátia Bacelar, pede força espiritual para um jovem que já está sendo tratado. Arthur Barreto Vieira Gomes. O recado direto para a família e para ele especialmente. Não ficará em vão este momento. Não ficará sem resposta esta súplica. A fé que anima o nosso coração chegará a ele e a muitos que têm dado os nomes. Eu farei aqui um trabalho especial com o nome dessas pessoas, mas eu posso afirmar que esses nomes estão no livro sagrado, que não sai das nossas orações. Vamos orar. Querido mestre e amigo Jesus, a fé que anima o nosso coração é individual, é única, e é esse momento agora que nos unimos a Ti, que ampliamos a nossa força espiritual e que todas as súplicas aqui que estão sendo feitas, todas as dificuldades, as degenerescências, todos os óbices, todos os empeços, sejam, Senhor, dentro do possível, retirados da nossa vida, se for para o nosso aperfeiçoamento. Se não, utilizemos-los para o crescimento, para a amplidão, como se fosse um anteparo que vai nos fazer crescer.
Agradeço um fluxo espiritual que nos convida ao crescimento, ao aperfeiçoamento, que nos inspira, que nos fortalece. Agradeço a todos aqueles que conectam conosco e que nos dá fortalecimento espiritual para a continuidade do nosso trabalho. E peço agora que esses nomes que estão sendo colocados, através de todos aqueles que conectam conosco, prossiga os tratamentos espirituais, que estejamos aqui recebendo de volta esses mesmos nomes, sabendo que o influxo espiritual condicionou o aperfeiçoamento, a melhoria, a cura. Fica conosco, amigo Jesus, e esta espiritualidade presente, vigente, que conecta conosco, possa ampliar os seus tratamentos a todos aqueles que creem, que colocam o influxo da fé de uma forma vigorosa, de uma forma feliz, de uma forma atuante. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos. E para todos, despertar com muita fé. Muito obrigado e até o próximo vídeo.